Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal deste domingo. Eu sou Tabata Pote e te atualizo agora com as principais notícias. A inteligência artificial tem várias funções e uma delas, cada vez mais frequente, é a de um pescador de devedores. Os mais jovens são as maiores vítimas da tentação dos empréstimos. Quando percebem, caíram na rede e ficam enroscados nas dívidas. O uso crescente da inteligência artificial no setor financeiro tem facilitado o acesso ao crédito no Brasil, mas também acende um alerta sobre o aumento do endividamento entre os jovens. Uma pesquisa realizada com 44 fintechs, empresas de tecnologia que oferecem serviços financeiros digitais, mostrou que 67% delas utilizam recursos de IA em processos de automação e operações internas, enquanto 52% investem no desenvolvimento de novos produtos e serviços. Dados do Banco Central mostram que as dívidas com bancos e cartões de crédito estão entre as principais causas da inadimplência no país. Entre os jovens de 18 a 29 anos, o acesso ao crédito praticamente dobrou em 8 anos, passando de 13 milhões e 700 mil para 27 milhões e 600 mil pessoas. Ao mesmo tempo, essa faixa etária apresenta taxas de inadimplência superiores à de outros grupos. Estudos sobre o comportamento digital indicam que a geração Z é a mais exposta às redes sociais e à publicidade personalizada. Segundo os especialistas, os algoritmos conseguem identificar padrões de consumo e momentos de maior vulnerabilidade financeira, direcionando ofertas de crédito cada vez mais precisa. Para pesquisadores, o principal desafio não está necessariamente na oferta de crédito, mas na forma como os sistemas digitais influenciam hábitos de consumo. A exposição constante a estímulos de compra e a facilidade de contratação de serviços financeiros podem contribuir para decisões impulsivas e acarretar o aumento das dívidas entre jovens e hiperconectados. Por outro lado, a mesma tecnologia também pode ser utilizada como ferramenta de educação financeira. Especialistas destacam que o alcance a conteúdos educativos, plataformas de orientação e ferramentas de organização financeira é maior do que em gerações anteriores. Segundo eles, a falta de conhecimento sobre finanças ainda está entre as principais causas da inadimplência, ao lado do desemprego e do empréstimo de nome a terceiros. A corrupção eleitoral no Brasil aumentou quase 20 vezes no período de apenas 8 anos. Foram 7.600 inquéritos para a Justiça Eleitoral e os órgãos de segurança darem conta. Os dados foram obtidos pela Polícia Federal via Lei de Acesso à Informação. Nos últimos 10 anos, a Polícia Federal abriu mais de 7.600 investigações relacionadas à compra de votos. Na média, foram 2 novas apurações por dia. Os casos envolvem desde pagamentos em dinheiro até oferta de benefícios como cestas básicas, botijão de gás, consultas médicas, empregos, materiais de construção e distribuição de combustível em troca de apoio político. Mesmo com o avanço da tecnologia nas eleições, como a urna eletrônica e a biometria, a compra de votos continua sendo um dos principais desafios do processo eleitoral do Brasil. E os dados mostram que o problema está muito mais presente fora dos grandes centros urbanos. Segundo o levantamento, apenas 15% das investigações foram registradas em capitais. A maior parte desses casos está concentrada em cidades no interior e também em regiões metropolitanas. 2 casos investigados no Paraná ilustram como esses esquemas funcionam. Em Goierê, um vereador teve o mandato cassado após investigação identificar distribuição de benefícios de dinheiro escondido dentro de livros. Já em Moreira Salles, uma vereadora foi condenada por usar a estrutura do CRAS para oferecer pagamentos a famílias vulneráveis durante a campanha eleitoral. As defesas negam irregularidades. Pela legislação brasileira, tanto quem compra quanto quem vende o voto comete crime. As penas podem chegar a 4 anos de prisão, além de multa. No caso dos políticos, a lei também prevê cassação do mandato e inegibilidade. Os Correios registraram um prejuízo de pouco mais de 3 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2026, quase o dobro do que o mesmo período do ano passado. Além dos problemas de gerenciamento, as dívidas trabalhistas contribuíram para o resultado negativo.
As informações foram divulgadas pela própria empresa, que mostraram o balanço do primeiro trimestre da estatal. No mesmo período, no ano passado, o prejuízo foi de 1,7 bilhão, quase 83% maior que os dos 3 primeiros meses deste ano. Os Correios estão tomando medidas para sanear as contas e reestruturar a empresa. Apesar dos números não terem diminuído, a estatal conseguiu diminuir os custos operacionais. O projeto de reestruturação conta com 3 etapas: corte de despesas com pessoal e administração, otimização de ativos e renegociação e captação de recursos. Se seguindo esses planos, a expectativa é de que haja uma volta por cima no ano de 2027. A última vez que a estatal esteve no azul foi em 2022. Nos primeiros trimestres seguintes, todos os balanços mostraram déficit. Os Correios já pegaram empréstimos bilionários, já tomaram providências para planos de demissão voluntárias, reformularam o plano de saúde dos funcionários, venderam imóveis e revisaram contratos. Em algum dos casos, foi possível ganhar dinheiro. Mas, por outro lado, a empresa registrou um aumento nas despesas gerais e administrativas. Outro problema foi uma diminuição nas 3 principais fontes de receitas da estatal: encomendas, mensagens e postagens internacionais, que representam quase 90% do faturamento da empresa. Os gastos aumentaram demais para a quantidade de faturamento. O Brasil registrou um recorde de acidentes de trabalho. O número acendeu um alerta sobre a segurança dos profissionais. Os números chamam a atenção. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o Brasil registrou mais de 800 mil acidentes de trabalho em 2025, o maior número da série histórica. Entre os casos estão quedas, acidentes com máquinas, lesões por esforço repetitivo e até situações fatais. Ao meu ver, principalmente a retomada econômica, né? As pessoas estão trabalhando mais, somada à precarização, né, do trabalho, das relações de trabalho, a rotatividade, tudo isso ela colabora com o aumento, né, das incidências de acidente de trabalho e automaticamente a sociedade ela consegue enxergar isso. Em muitos casos, o acidente poderia ser evitado com o uso correto de equipamentos de proteção e o cumprimento das normas de segurança. A legislação trabalhista prevê direitos ao funcionário acidentado, como afastamento, auxílio e, em algumas situações, indenização. Além dos atendimentos básicos médicos, né, a questão do INSS, o direito ao auxílio-doença, com estabilidade de 12 meses, ou seja, 1 ano, em casos de acidentes indenizatórios, né, de mobilidade permanente, o trabalhador deve ser, sim, indenizado da justa forma. O impacto dos acidentes de trabalho vai além das estatísticas. Segundo dados do Ministério do Trabalho, o Brasil acumulou mais de 106 milhões de dias de serviços perdidos na última década por afastamentos relacionados a esses casos. Um cenário que reforça a importância da prevenção e da segurança dentro das empresas. Os setores da construção civil, transporte, indústria e saúde estão entre os que mais registram ocorrências. O alerta agora é para que empregadores e funcionários reforcem medidas de segurança e evitem que o trabalho, fonte de sustento, se transforme em risco à vida. Prevenção, fiscalização e conscientização são apontadas como as principais formas de reduzir o número de acidentes e garantir mais segurança ao trabalhador brasileiro. O funcionário entendendo que tem risco, ele deve imediatamente comunicar ao superior ou ao sindicato que tome providências. Em qualquer momento, o trabalhador deve se colocar em risco e também contar com o auxílio do Ministério Público do Trabalho, que tem efetivado um excelente trabalho, né, de fiscalização, de fazer com que a justiça seja cumprida ao pé da letra. Então, eu aconselho as pessoas não se colocarem em risco e sim denunciar, porque é de direito e faz bem para a sociedade, uma questão social também, o auxílio da denúncia. O recorde de acidentes serve como alerta. Garantir um ambiente de trabalho mais seguro é uma responsabilidade compartilhada entre empresas, trabalhadores e órgãos de fiscalização.
Garantir a segurança de uma empresa custa caro. São mais de 100 bilhões de reais gastos todo ano para evitar o crime comum, como roubos e assaltos. E nesta conta nem estão incluídos os golpes via inteligência artificial, que não param de crescer. O crime custa pelo menos 107 bilhões de reais por ano à indústria brasileira, entre prejuízos causados pelo mercado ilegal e gastos com medidas de segurança. O dado faz parte de um levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria e mostra como a criminalidade impacta a produção e a competitividade das empresas em todo o país. Do total estimado, cerca de 68 bilhões de reais estão relacionados a investimentos feitos pelas empresas para prevenir crimes. Nesse grupo estão despesas como vigilância patrimonial, monitoramento eletrônico, segurança cibernética e proteção de funcionários e instalações. O valor restante corresponde a perdas diretas provocadas por ações criminosas. Entre os principais problemas apontados pelo setor estão o roubo de cargas, furto de matérias-primas, pirataria, contrabando e as ligações clandestinas de energia. Setores como os de combustíveis e bebidas estão entre os mais afetados por esse tipo de prática. No Rio de Janeiro, os reflexos também são expressivos. Dados da Firjan apontam que somente em 2025 foram registrados mais de 3 mil roubos de carga no estado, média de 8 ocorrências por dia. O prejuízo estimado para as empresas fluminenses chegam a cerca de 314 milhões de reais. Os efeitos são mais intensos entre pequenas e médias empresas, que têm menor capacidade de absorver prejuízos e de investir em estruturas de segurança. Segundo a CNI, esse recorte é importante para destacar a realidade de empresas que têm papel fundamental na geração de empregos e na economia nacional. A Confederação defende o reforço das ações de fiscalização e combate ao mercado ilegal. Para a entidade, é necessário intensificar o controle sobre a circulação e a comercialização de produtos irregulares, além de fortalecer a atuação dos órgãos de segurança e investigação. A avaliação é que a redução desses crimes pode diminuir prejuízos bilionários, ampliar a competitividade da indústria e gerar um ambiente de negócios mais seguro para empresas e consumidores. Um novo teste molecular, que em breve será incorporado ao Sistema Único de Saúde, vai permitir que as mulheres saibam, com 10 anos de antecedência, se tem probabilidade de contrair o câncer de útero. É mais um avanço em benefício das pacientes. Um estudo conduzido em diferentes regiões do Brasil mostrou que o rastreamento com o novo teste molecular para o HPV identifica quase 4 vezes mais casos de infecção pelo vírus, principal causador do câncer de colo do útero. A estratégia recomendada pela Organização Mundial da Saúde deve substituir o exame convencional no Sistema Único de Saúde. No estudo, realizado nas regiões Sul, Sudeste e no entorno de Brasília, foram analisadas mais de 4 mil amostras de mulheres entre 20 e 69 anos. A taxa de resultados positivos foi de cerca de 25% no teste molecular, enquanto o Papa Nicolau apresentou média de 5,7%. Além disso, os pesquisadores identificaram casos de HPV de alto risco associados ao desenvolvimento de lesões e câncer. Os dados ganham importância no momento em que o Ministério da Saúde começa a implementar o novo modelo de rastreamento no SUS. A substituição do Papa Nicolau pelo teste molecular já começou em 12 estados brasileiros e a expectativa é que a mudança seja ampliada para todo o país até o fim de 2026. Especialistas destacam que o HPV é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns no mundo e está relacionado a quase todos os casos de câncer de colo do útero. Para pesquisadores, o teste molecular apresenta maior sensibilidade para identificar o vírus e reduz a necessidade de exames e procedimentos desnecessários. Outra vantagem apontada é a possibilidade de ampliar o acesso a regiões com menor estrutura de saúde, o que pode ajudar no diagnóstico precoce da doença. A vacinação contra o HPV continua sendo uma das principais formas de prevenção recomendadas pelas autoridades de saúde. De acordo com a OMS, a eliminação do câncer de colo do útero como problema de saúde pública depende da combinação entre vacinação, rastreamento e tratamento precoce das lesões. Para especialistas, o uso de testes moleculares associados a ações de prevenção pode ter papel fundamental na redução das desigualdades no acesso à saúde no Brasil.
A Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre o aumento do consumo de tabaco e produtos com nicotina entre adolescentes em todo o mundo. Entre 40 milhões de fumantes estão jovens de 13 a 15 anos. A esperança é que algumas políticas, como no Rio de Janeiro, diminuam o incentivo a este vício. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre o aumento do consumo de tabaco e produtos com nicotina entre adolescentes em todo o mundo. Segundo a entidade, cerca de 40 milhões de jovens entre 13 e 15 anos consomem algum tipo de substância. O relatório também aponta o crescimento do uso de cigarros eletrônicos e sachês de nicotina entre crianças e adolescentes. A OMS afirma que a indústria do tabaco tem utilizado estratégias cada vez mais atrativas para atrair o público, como sabores doces, embalagens coloridas e divulgação nas redes sociais. Eles ainda destacam que a nicotina é altamente viciante e pode afetar o desenvolvimento do cérebro. No documento, o Rio de Janeiro foi citado como exemplo positivo no combate ao consumo de produtos derivados. Foi destacado as operações de fiscalização entre a venda e a publicidade de cigarros eletrônicos, além das campanhas de conscientização e das ações para reforçar a legislação anti-fumo na capital fluminense. O relatório apontou que cerca de 160 países ainda não têm regulamentações específicas para esses produtos, apesar do crescimento acelerado das vendas em todo o mundo, deixando milhões de pessoas desprotegidas. O órgão defende que governos adotem medidas mais rígidas para proteger a população jovem. O tabagismo continua entre as principais causas de morte evitável no mundo e está associado a doenças cardiovasculares, respiratórias e a diferentes tipos de câncer. O alerta foi divulgado às vésperas do Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado em 31 de maio. Para especialistas, o avanço dos cigarros eletrônicos entre os jovens apresenta um novo desafio para as políticas de saúde pública. A restrição do uso de celulares nas escolas foi regulamentada no ano passado em todo o Brasil. A norma proibiu os alunos da educação básica de utilizarem os aparelhos durante aulas e intervalos, para evitar distrações e melhorar a socialização e a concentração. A nova norma busca garantir que a escola seja um espaço dedicado ao aprendizado, à socialização e ao desenvolvimento integral dos estudantes, além de preservar a saúde mental e física dos alunos. A proibição de celulares nas escolas veio após estudos apontarem que o uso excessivo de telas prejudica a concentração de crianças e adolescentes em sala de aula, comprometendo seu aprendizado e desempenho acadêmico, especialmente em matemática. Isso ocorre porque, como o cérebro dos jovens ainda está em desenvolvimento, eles se tornam mais vulneráveis a distrações. A exposição contínua ao celular também reduz a interação social e a atenção aos amigos, além de elevar os índices de ansiedade, depressão e distúrbios no sono e na alimentação. Os efeitos positivos da lei apareceram rapidamente, sobretudo no comportamento dos estudantes. Os intervalos voltaram a ser momentos de convivência, socialização, fundamentais para o desenvolvimento socioemocional. Os professores afirmam que o foco dos alunos aumentou, as notas melhoraram e a participação em aulas se tornou mais ativa. Além disso, eles passaram a socializar e interagir mais entre si durante as aulas e a participar mais do processo de aprendizagem em sala. Esses fatores melhoraram o desempenho e a relação entre estudantes e professores. Os estudantes também passaram a se interessar mais por esportes, música, dança e outras atividades artísticas. Isso tem contribuído para diminuir a dependência tecnológica e contribuir para um ambiente escolar mais acolhedor e participativo. E veja a seguir, estudo aponta que cuidar dos netos faz bem ao cérebro. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Voltamos já.
E nós estamos de volta com as principais notícias. A Organização Meteorológica Mundial advertiu sobre a elevada probabilidade de um episódio de El Niño até o fim de agosto, explicando que cada evento do fenômeno é único. O diretor de previsões climáticas da Organização Meteorológica Mundial falou com a agência France Press sobre a probabilidade de 80% de um episódio de El Niño entre junho e agosto. Wilfran Mufuma explicou que o fenômeno climático deve provocar condições meteorológicas e precipitações mais extremas, mas ainda é difícil prever sua intensidade. É importante enfatizar que nem todos os eventos El Niño reagem da mesma maneira. Cada fenômeno El Niño é único. Pode-se pensar que um evento El Niño fraco não terá consequências, e isso está errado. Dependendo do país e do contexto, as consequências podem ser tão prejudiciais quanto as de eventos fortes. Mufuma destacou que o El Niño tem um efeito de aquecimento temporário e que, embora tenha origem nos trópicos, afeta grande parte do planeta. O diretor de previsões climáticas ressaltou que o El Niño não atua de forma isolada, e sim interage com outros fenômenos meteorológicos que podem amplificar ou enfraquecer sua intensidade. Em geral, o El Niño causa aquecimento global, mesmo que temporário. Muitas vezes, após um evento El Niño, o mais recente em 2023, o ano seguinte foi o mais quente já registrado, 2024. E, no geral, espera-se que as temperaturas globais sejam altas. Mufuma declarou que a Organização Meteorológica Mundial vai disponibilizar suas conclusões aos países e aos serviços meteorológicos nacionais, mas que corresponde a eles refinar as informações a nível local. O cientista espera que os países levem os dados em consideração na preparação para o El Niño. Uma realidade silenciosa e preocupante acaba de ser revelada por cientistas brasileiros. 4 em cada 5 idosos que vivem com demência no Brasil não têm diagnóstico médico. É isso mesmo. Mais de 80% das pessoas na terceira idade que sofrem com a condição enfrentam a doença no escuro, sem assistência adequada. O dado alarmante faz parte de um estudo inédito da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, divulgado nos últimos dias, com base em dados de milhares de idosos acompanhados em todo o país. A pesquisa mostra que o Brasil tem hoje cerca de 2 milhões de idosos com demência sem saber que tem a condição. E o principal obstáculo para esse diagnóstico, segundo os pesquisadores, é cultural. As famílias e até mesmo alguns profissionais de saúde ainda acham que esquecimentos, repetições e confusão mental são coisas normais da idade. Mas não são. A pesquisa revela ainda que a falta de diagnóstico escancara a desigualdade social e regional no Brasil. Entre idosos analfabetos, o índice de subdiagnóstico salta para os impressionantes 93,9%. Quando olhamos para o mapa, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm taxas de diagnóstico muito piores do que o Sul e o Sudeste. Outro fator de risco para a doença passar desapercebida é a solidão. Idosos que moram sozinhos têm muito mais dificuldade de ter a condição identificada. E o alerta dos cientistas é urgente. Até o ano de 2050, com o envelhecimento rápido da população, o número de casos de demência no Brasil pode triplicar. Especialistas da área médica reforçam que, embora muitas demências, como o Alzheimer, não tenham cura, o diagnóstico precoce é fundamental para frear o avanço dos sintomas, garantir qualidade de vida ao paciente e dar suporte e treinamento para a família que cuida. A recomendação do estudo é que o Sistema Único de Saúde, o SUS, fortaleça o treinamento de médicos e enfermeiros nos postos de saúde da atenção primária para que exames básicos de triagem cognitiva e de memória sejam feitos na própria rotina de consultas dos idosos. E vamos falar agora de um problema que muitos brasileiros já enfrentaram pelo menos uma vez na vida, e outros sofrem com o problema quase que diariamente. É a cefaleia, ou a famosa enxaqueca. Aquela dor de cabeça intensa que afeta até mesmo a realização de tarefas básicas.
Se esse for o seu caso, a orientação é buscar um especialista. De acordo com a Sociedade Brasileira da Cefaleia, no Brasil, 95% das pessoas terão em suas vidas ao menos um episódio de dor de cabeça. Aproximadamente 70% das mulheres e 50% dos homens passam por isso, no mínimo, uma vez ao mês. Outros 13 milhões encaram a dor 15 ou mais dias por mês. Para quem tiver 3 ou mais episódios de dor de cabeça por mês, durante 3 meses seguidos, é indispensável procurar ajuda especializada. A doença causa um grande impacto socioeconômico e é um dos principais motivos de falta ao trabalho, sendo considerada a segunda condição médica mais comum da humanidade. As causas mais comuns do problema incluem estresse, falta de sono, desidratação, má alimentação, jejum prolongado, consumo de álcool e consumo excessivo de cafeína. Em alguns casos, pode ser sintoma de doenças mais graves. Por conta disso, é importante procurar um médico para obter o diagnóstico correto e o tratamento adequado. Ao todo, existem mais de 150 tipos de dor de cabeça que são classificados de acordo com sua origem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a enxaqueca, que é um tipo de cefaleia, atinge em torno de 15% da população mundial. Só no Brasil, são mais de 30 milhões de pessoas sofrendo com essa doença. Cerca de 90% de quem sofre dessa patologia tem algum prejuízo no trabalho, estudos e atividades de lazer. A enxaqueca tem forte relação com o estilo de vida por conta do sedentarismo, tabagismo, obesidade, alimentação inadequada, transtornos do humor, entre outros. Um dos erros mais comuns para tratar as cefaleias é a automedicação. O fácil acesso a analgésicos e anti-inflamatórios permite que a população se automedique. Mas, quando as dores de cabeça aparecem numa frequência, o paciente que se automedica pode até piorar tanto na frequência quanto na intensidade dos seus sintomas. Muitas pessoas sofrem com um problema ou desconforto intestinal. Apesar disso, poucos vão a hospitais em busca de orientações médicas e acabam se medicando, o que pode piorar o quadro de saúde. Segundo dados da Organização Mundial de Gastroenterologia, 20% da população global sofre com algum tipo de desconforto intestinal. 90% dessas pessoas com sintomas não procuram orientação médica, recorrem à automedicação. Os sinais até aparecem, mas alguns não dão atenção para as doenças inflamatórias intestinais. Somente aqui no Brasil, essas enfermidades, que afetam o trato gastrointestinal, resultaram nos últimos 10 anos em 170 mil internações no Sistema Único de Saúde. Os dados são de um levantamento da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, com base no Sistema de Informações Hospitalares do SUS, do Ministério da Saúde. Esses dados mostram ainda um crescimento de 61% nas internações em 2024, quando comparados com 2015. A saúde digestiva e intestinal é considerada a base do bem-estar geral. O intestino abriga cerca de 70% do sistema imunológico e produz 95% da serotonina do corpo, impactando na imunidade e na saúde emocional. Por conta de tudo isso, é importante ficar atento aos sintomas e buscar ajuda médica para sanar as dúvidas e ter o tratamento adequado. Os chás diuréticos são popularmente conhecidos e usados para quem tenta combater o inchaço e a retenção de líquidos. Mas, apesar de ser uma alternativa natural, é fundamental ter atenção com seus efeitos colaterais. Sabe aquele chazinho milagroso que muita gente toma para desinchar? São os famosos chás diuréticos, mas o que parece ser apenas uma água com sabor esconde curiosidades e também riscos. Se consumidos de forma exagerada, podem até desidratar. Usados há séculos, chás como cavalinha, hibisco, chá verde e dente de leão possuem compostos que ajudam os rins a eliminar o excesso de água e sódio pela urina. Mas aqui precisamos ter atenção, eles não emagrecem.
A perda de peso na balança ocorre apenas pela saída de líquidos e não pela queima de gordura. Outro detalhe curioso é que tomar diuréticos para combater a retenção de líquidos sem beber a quantidade adequada de água pode piorar o inchaço. O corpo entende a perda brusca de água como uma ameaça e passa a reter ainda mais líquidos. E é aí que entram os riscos. Por aumentarem a produção de urina, chás diuréticos levam embora não só a água, mas também minerais essenciais como potássio. O uso excessivo pode causar desidratação, queda de pressão e até arritmias cardíacas. Além disso, o consumo sem moderação pode sobrecarregar o fígado e os rins. Beber bastante água mineral e manter o acompanhamento médico ainda são os melhores caminhos para a saúde e bem-estar. E agora a gente fala de futebol e tecnologia, porque as inovações estão avançando em ritmo acelerado e hoje já fazem parte da rotina dos gramados. Prova disso é que nesta Copa do Mundo teremos algo inédito: o uso da inteligência artificial no sistema de arbitragem e a transmissão do Mundial. A Copa do Mundo sempre atraiu grandes holofotes, mas hoje ganha ainda mais destaque com o avanço tecnológico. A FIFA vem explorando essa área desde 2010, na África do Sul, quando a polêmica bola Jabulani inovou o design do torneio ao flutuar de forma imprevisível, por ter apenas 8 gomos moldados termicamente. Em 2014, no Brasil, o destaque foi o chip na linha de gol, que avisava o árbitro quando a bola entrava totalmente. Já em 2018, entramos de vez na era do VAR, ferramenta hoje indispensável para corrigir erros cruciais de campo. Para a Copa de 2026, o salto será ainda maior com a inteligência artificial. Entre os principais destaques está o FIFA AI Pro, uma plataforma desenvolvida para democratizar o acesso a análises avançadas de desempenho. A ferramenta utiliza inteligência artificial para processar milhões de dados e mais de 2.000 métricas relacionadas ao futebol, permitindo que treinadores, analistas e jogadores tenham acesso a projeções táticas em tempo real. A tecnologia também terá impacto direto na arbitragem. A FIFA utilizará avatares digitais, 3D dos jogadores para auxiliar o sistema de impedimento semi-automatizado. Para isso, todos os atletas passarão por escaneamentos corporais de alta precisão antes do torneio. Outra novidade será o Referee View, sistema que levará para as transmissões a visão do árbitro em campo. A ferramenta contará com estabilização de imagem via IA e processamento local dentro dos estádios para reduzir atrasos nas imagens exibidas ao público. A tecnologia transforma o Mundial em um espetáculo cada vez mais justo, dinâmico e preciso. O tubarão mangona, que vive no arquipélago de Alcatrazes, está criticamente ameaçado de extinção. Mas a espécie parece ter encontrado um refúgio na costa norte de São Paulo para acasalar e se reproduzir. O novo local é uma área marinha protegida, localizada a 35 quilômetros do litoral de São Sebastião. É o que revela um estudo realizado por cientistas e mergulhadores. Os resultados foram publicados na revista de Biologia de Peixes por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, da Universidade Estadual Paulista em São Vicente e do Instituto de Pesca. Apoiados pela FAPESP e pela Petrobras, os pesquisadores registraram uma fêmea com marcas recentes de acasalamento no verão e outra grávida no inverno. Os estudos disponíveis até então relatavam que os mangonas se acasalavam na Argentina, no Uruguai e no sul do Brasil, e depois migravam para as águas mais quentes da costa sudeste brasileira para a gestação e parto. Os registros foram realizados no Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatrazes e reforçam a importância das unidades de conservação marinhas tanto para as espécies quanto para os serviços ecossistêmicos, como a provisão de alimento para as unidades de pescadores. A área de proteção criada em 2016 é gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A maior parte dos registros foi obtida por meio dos chamados BRUVs, que significa Sistemas de Estereofilmagens Subaquáticas Remotas com Isca.
Nessa técnica de suporte com as duas câmeras e um braço com iscas na ponta, é mantido submerso por cerca de 1 hora. Depois de as filmagens serem realizadas em diversos pontos, são analisadas para a detecção das espécies flagradas pelo equipamento. Para o trabalho, os bruves foram postos na água 315 vezes em 38 pontos do arquipélago, em profundidades que variavam de 2 a 50 metros. As amostragens foram realizadas no inverno e no verão, entre 2022 e 2025, como parte do programa Mar de Alcatrazes, dedicado ao monitoramento da biodiversidade do arquipélago e patrocinado pela Petrobras. Os tubarões foram contados e medidos a partir das imagens. Além dos registros feitos pelos pesquisadores, o estudo contou com a colaboração de mergulhadores recreativos que visitam o arquipélago regularmente, num modelo de ciência cidadã. O biólogo e condutor de mergulho Guilherme Bertuzzo, que também assina o artigo, conseguiu filmar 9 indivíduos de tubarão-mangona durante o verão de 2024, entre 5 e 10 metros de profundidade. Sempre que possível, os pesquisadores identificaram ainda o sexo e o grau de maturidade juvenil ou adulto, além de marcas corporais distintivas. A gravidez era inferida com base na distensão da região ventral do corpo das fêmeas. Além disso, um método publicado pouco antes nos Estados Unidos permitiu estimar o tempo em que as fêmeas tinham acasalado a partir das marcas de mordidas deixadas pelos machos durante a cópula e o tempo de gestação. De acordo com estudos do IBGE e como já era esperado, a população jovem vem diminuindo e o número de idosos aumenta no Brasil. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que revela que brasileiros esperam viver até os 80 anos, idade acima da expectativa de vida. A população jovem brasileira, que representa pessoas com menos de 30 anos de idade, caiu de 49% para 41% entre os anos de 2012 e 2025. Esse grupo sofreu uma redução de mais de 10 milhões de pessoas, saindo de 98 para 88 milhões no período. Em contrapartida, o número de idosos no Brasil aumentou, subindo de 11,3% para 16,6% no mesmo recorte temporal. O destaque para a redução do grupo de jovens foi para a faixa de 0 a 13 anos de idade, que recuou de 22% para 18% da população residente. O recorte de adolescentes e jovens entre 14 e 19 anos também caiu e passou de 10,5% para 8,3%. As amostras evidenciam uma tendência de envelhecimento populacional no país. Entre o grupo, ainda se percebe uma predominância feminina, com a população de 65 anos ou mais de idade formada por 76 homens para cada 100 mulheres. Mas não foi somente o número de idosos que cresceu. A população de 30 a 59 anos também aumentou, atingindo 58% do total de habitantes em 2025, número que superou os 50% registrados em 2012. Assim, a faixa etária dos 30 aos 60 anos ocupa a maior entre os recortes de idade no país. Outro dado é que o envelhecimento não ocorre de forma uniforme no Brasil. A região norte permanece como a mais jovem do país, com 41% da população composta por jovens de até 24 anos. Já as regiões sul e sudeste apresentam as maiores concentrações de idosos, com 18% da população em ambas regiões. Um novo estudo aponta que avós e avós que ajudam a cuidar dos netos podem ter menor risco de declínio cognitivo. Vamos acompanhar a reportagem. Quando o assunto é cuidar dos netos, os avós já se prontificam para ficar com eles, e com muita alegria. Afinal, o cuidado vai muito além do afeto. Um novo estudo feito com quase 3 mil idosos na Inglaterra mostrou que o benefício pode ir além do bem-estar e servir como um fator de proteção contra o declínio cognitivo. A pesquisadora principal do estudo, Flávia Schereles, afirma que o resultado trouxe surpresas, que, segundo ela, o tipo de atividade ou a frequência do contato entre idosos e netos não muda o benefício gerado. O ganho real vem de um envolvimento geral com a rotina da criança. O estudo também notou que esse escudo mental só funcionou com as mulheres. A cientista explica que as avós costumam coordenar as tarefas, enquanto os avós ficam mais no cuidado ou no lazer.
Para a pesquisadora, o segredo pode estar no prazer da atividade. O impacto muda se o idoso vê a tarefa como um fardo ou como algo voluntário. O papel social de ser avô traz emoções positivas e insere o idoso no centro do apoio familiar. Outra pesquisa recente, que acompanhou 10 mil idosos na Europa por 5 anos, reforça essa tese. Cientistas explicam que as atividades como ajudar no dever de casa e inventar brincadeiras estimulam o sistema nervoso central e barram o envelhecimento cerebral. Dados da Universidade de Harvard mostram que essa convivência entre avós e netos geram altos níveis de satisfação e traz senso de propósito. Stanford comprovou que as crianças que convivem de perto com os avós desenvolvem melhor a comunicação e o controle emocional da vida adulta. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.